Oi, pessoal. Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Nessa série, a gente conversa com os profissionais que são os responsáveis pela transformação digital das empresas, que compartilham conosco os seus desafios, resultados e as lições aprendidas. Hoje eu vou entrevistar o Dario Almeida, CIO da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Dario, seja muito bem-vindo. Ô Sérgio, é um grande prazer estar aqui contigo. Obrigado. Bom, a CCEE, para quem não conhece, é o órgão responsável por viabilizar a compra e a venda de energia elétrica em todo o território brasileiro. Ela é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e ela é mantida pelas empresas do próprio setor elétrico. A sede fica em São Paulo, com 400 colaboradores, e a CCEE ela conecta 10 mil associados entre empresas de geração de serviço público, produtores independentes, autoprodutores, distribuidoras, comercializadoras, importadoras e exportadoras de energia, além de consumidores livres e especiais de todo o país. Para vocês terem uma ideia, né, alguns números interessantes aqui de 2019, a CCEE, ela há mais ou menos que tem 65 mil contratos que foram registrados até o final do ano, 18,7 bi liquidados no mercado de curto prazos, 6,4 bilhões arrecadados na conta bandeiras e 59,36 bilhões em negociações financeiras de leilão de energia. Então, são volumes realmente bastante expressivos. E o Dario, ele é natural de Montes Claros, Minas, formado em Ciência da Computação. Ele tem MBAs em Administração de Projetos, Conhecimento, Tecnologia e Inovação, Gestão de Negócios Integrados e pós-graduação em Comercialização de Energia. O Dario ele passou pelas empresas Concip Engenharia, CPFL, AES Eletropaulo, IBM e está na CCEE há 9 anos. Dario, são valores realmente muito impressionantes da CCEE, e eu queria então começar perguntando para você que fatores levaram a CCEE a ingressar numa jornada aí de transformação digital. Sérgio, os números eles realmente impressionam, né? O mercado de energia é um mercado muito grande, né? O setor de infraestrutura do país. E então todos os números são muito grandes. Você começa a se acostumar com bilhões, né? São operações realmente muito grandes. O mercado, a transformação da CCE, ela derivou exatamente disso, um mercado em crescimento. A expansão do mercado, ela tem sido muito acelerada nessa última década, né? E também a complexidade do mercado que vem aumentando, né? A variedade, a complexidade das operações. Ela Para cresce você ter uma com ideia, o aumento da população, né? Entre outras coisas, né? então, na verdade, assim, o mercado livre de energia ele tem se tornado cada vez mais atrativo, né? Então, são grandes empresas que operam no mercado livre, né? E para você ter uma noção, de 2009 até agora, o mercado cresceu 10 vezes em quantidade de agentes. Finalzinho de 2008, começo de 2009, nós tínhamos 935 agentes operando no mercado de energia livre, no mercado livre. Agora, em julho passado, nós batemos a marca de 10 mil agentes. Então, foi um crescimento, né, de aproximadamente 10 vezes num Muito período grande. relativamente curto, né? E esse crescimento, nós tivemos um boom na época ali de 2015, 2016. Naquele período, né, os preços de energia do Mercado Livre eles ficaram muito competitivos e teve uma onda migratória, né, de clientes do mercado cativo para o livre. A taxa de adesão, né, de clientes naquele período foi 25 vezes maior que nos anos anteriores. Então teve um boom. E nós estamos Mas, verificando esse boom de novo, Sérgio. Agora, sei. no começo de 2020, o primeiro semestre, pra você ter ideia, só no primeiro semestre, mais de 1.100 empresas já aderiram à Câmara. E a gente tem uma fila, já na fila, né? Mais de 1.000 empresas para aderir também nos próximos meses. Então, realmente, o mercado está crescendo. A energia fica mais barata, por exemplo, por ocasião da pandemia, ela fica mais barata porque reduz o consumo ou não tem relação? Não tem. Não,
tem relação com o consumo, o preço da energia, né? E é uma relação entre o que determina. O nosso sistema é um sistema hidrotérmico. E o que determina principalmente o preço da energia é a disponibilidade de água. Então, se você tem os reservatórios que estão cheios de água, né, você consegue ter mais geração hidráulica, que é uma geração barata, e você tem que apelar menos para as gerações mais caras que exigem combustível, né, como carvão, diesel ou gás natural. E aí os preços eles caem. É claro que é sempre um equilíbrio, né, entre a oferta de energia e a demanda. Se o consumo cai, né, a tendência é que o preço também caia, né? Mas é esse equilíbrio, né? Depende muito do regime climático, né? Agora, E como você falou que é uma instituição que é patrocinada pelas próprias empresas do setor elétrico, né? Vocês também sofrem regulação da ANEEL, etc. Vocês concorrem com alguém? Ou seja, você pode dizer que você concorre com o mercado cativo, que é o teu único concorrente, vamos dizer assim? não, então, na verdade, a CCE, ela é operadora do mercado, ela administra o Mercado Livre, né, que eu diria que seria assim, sua principal atribuição, mas ela também atua junto às empresas no mercado cativo, por exemplo, com os leilões de energia. Aqueles números, por exemplo, que você mencionou, né, nós realizamos aí, em média, de 4 a 6, 7 leilões de energia para o mercado cativo todo ano, desde 2004. Então, Entendi. a, a CCE já gerenciou leilões que totalizam aí em torno de 2 trilhões de reais, né, se você somar de 2004 até hoje. E esses leilões, eles são para o mercado cativo. Então, não existe, na verdade, uma concorrência, né? Existe uma colaboração. Os, os consumidores que saem do mercado cativo e vêm para o mercado livre, né? Eles, muitas vezes, eles vêm até através de comercializadoras que pertencem aos grupos econômicos das grandes distribuidoras, né? Todas elas também têm lá suas comercializadoras de energia. Então, é um mercado muito dinâmico, né? Entendi. Hoje a gente tem, para você ter uma ideia, mais de 350 comercializadoras no Brasil, né? Entre pequenas e grandes comercializadoras. É um mercado que está realmente crescendo bastante, né? Tá. Mas esse é um mercado que você não atinge diretamente. O que você faz é administrar essa compra e venda, essencialmente. Exato, As comercializadoras são agentes que interagem com vocês, né? Vamos dizer assim. exato. As Tá, negociações, elas são sempre bilaterais, né? As comercializadoras, as geradoras, né? Elas interagem aí com os consumidores, fazem as suas transações de forma bilateral. E uma vez que eles fazem essas transações, eles têm que registrar os contratos na CCE. E esses contratos, a gente também faz uma apuração da medição, né, de consumo e geração de todos os integrantes do mercado. E entendi, aí a gente faz o processo de contabilização das diferenças, né, no mercado e a liquidação multilateral. entendi. Então, basicamente, o que eu estou entendendo é que o principal driver de vocês terem entrado na transformação digital foi esse bruto crescimento que vocês tiveram e que, consequentemente, vocês precisam de tecnologia para poder suportar esse crescimento que eu acho que, aparentemente, né, ele ainda vai continuar bastante acentuado, correto? Não, não, ele está se acelerando, inclusive, né? Para você ter uma noção, a CCE tem 21 anos, né? Fizemos 20 anos no ano passado, comemoramos aí os 20 anos de empresa, e a empresa, quando nasceu, tinha 58 agentes. Hoje nós temos 10 mil. Então, assim, realmente é um crescimento absurdo, né? E Sim, os limites, né, de adesão ao Mercado Livre, eles estão reduzindo. Então, você tinha lá uma determinada limitação, né, para algum consumidor poder aderir ao Mercado Livre, tinha que ser um patamar, né, de uma demanda de 3 megawatts como mínimo, ou se fosse cliente consumo de fonte incentivada, né, de fontes limpas, aí você poderia estar com meio mega, mas esses limites estão baixando, né? Então, de 3 mega, por exemplo, que vigorava até o meio do ano passado, hoje já baixou para 2. O ano que vem vai baixar de novo, vai baixar para 1,5, depois para 1. Então, estão reduzindo, estão sendo reduzidas as barreiras de entrada ao Mercado Livre, né? A tendência disso é mais e mais empresas aderirem. E existe no Senado
um projeto de lei, né, de portabilidade de energia que prevê a abertura integral do mercado no Brasil, né? Então, Ah, é o, acabaria o cativo. exato. Tá, E aí entendi. as distribuidoras elas passariam a cuidar mais da questão mesmo da rede, né? Foco na gestão da distribuição da energia e todo relacionamento comercial passaria para o Mercado Livre. Entendi. É, faz mais sentido realmente você ter essa liberdade, né? O que não me sai da cabeça aqui é que, conversando com você, me lembra muito a entrevista que eu tive com o CIO da B3. Aham. E a B3, né, com o Nardini, né? E efetivamente, né, vocês fazem uma coisa de certo modo parecida, né? Que ainda está muito ligada a questões operacionais do setor elétrico, né? Mas essencialmente é compra e venda de contratos, né, que você tá fazendo, né? Muito bacana esse negócio. Então isso já é É, um grande driver, né? E como é que vocês começaram a se estruturar para isso? E como que vocês estão organizados hoje para fazer face a essa jornada digital, tanto do ponto de vista de definição de estratégia, de arquitetura, organização de TI, organização da inovação? O que que você pode falar para a gente a respeito? Sérgio, a CCE, ela na verdade, a transformação digital, ela começou, a nossa transformação digital a gente tem feito em ciclos. A gente está no segundo ciclo de transformação digital. O primeiro ciclo, ele começou em 2009, né? Devagar ainda, né? Quando a empresa, em 2008, ela identificou que os sistemas legados já não suportavam mais a operação do mercado, né? O tamanho que o mercado tinha adquirido naquele momento e a complexidade, os sistemas legados já não atendiam. A gente tinha, o nosso principal sistema era o Synercom, era um sistema que foi localizado, era uma plataforma dos Estados Unidos, uma plataforma americana, chamava Power Exchange, e ela foi localizada para o Brasil. Na medida em que o mercado começou a crescer e as nossas regras são bastante complexas, né, o sistema começou a abrir o bico, ele já não estava dando mais conta do crescimento. Aí a empresa ela concebeu o seguinte, olha, temos que criar o nosso novo sistema de contabilização e liquidação. Então foi aí que começou a jornada de transformação digital. A empresa ela se organizou, começou um projeto, né, de implementação desse novo grande sistema, é um sistema enorme, em 2009, né? Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, 2009, 2010, né? Assim, as coisas elas começaram a realmente a ganhar ritmo a partir de 2011, e no final de 2012 nós fizemos a entrega desse primeiro grande sistema. Então o primeiro ciclo nosso, eu diria que ele foi de 2009 a 2014, né? O que aconteceu nesse ciclo? A gente substituiu o Synercom pelo Click, né? É, esse projeto ele teve 4 anos de duração, né? Mas eu diria que os dois primeiros anos foi muita patinação, foi muita tentativa, né? A gente definiu alguns modelos de trabalho e alguns modelos não emplacaram. E a partir de 2011, final de 2010, começo de 2011, nós praticamente reiniciamos o projeto, né, com uma nova estrutura. A gente criou uma estrutura de projeto bastante robusta, trouxemos diversas empresas, né, para nos ajudar nessa empreitada, criamos uma nova governança de projeto, estabelecemos uma nova metodologia de trabalho. Esse projeto, para você ter uma ideia, ele chegou a ter 350 pessoas no pico do E desenvolvimento lá sobre em qual 2012. plataforma ele foi desenvolvido? Nós tínhamos uma plataforma que ela era basicamente Oracle e IBM. A gente trouxe uma plataforma baseada no WebSphere Application Server, né? É um servidor central que na época era a solução best in class, né? Trouxemos solução de BI da Oracle, bancos de dados Oracle. Então era uma composição de produtos IBM e Oracle principalmente, né? Além de Tá, algumas perfeito. outras É tecnologias mais bem acessórias, robusta mesmo, né? bastante robusta. Tá, E, e a gente criou uma gerência executiva exclusiva para o projeto. Pra você com ter ideia, certeza. maior que a TI na época, né? Para poder entregar o projeto. Isso, a distribuição que a gente fez foi o seguinte, né? A gente ficou com a inteligência do negócio, então toda a definição de requisitos, toda a parte de especificação do sistema ficou conosco.
E a construção do coração também, que é o que a gente chama de motor de comercialização, também nós fizemos. Para os Certo. demais componentes do sistema, nós contratamos integradores, né, fábricas de software, para fazer a entrega. Todas as nossas soluções são soluções web, né? A gente disponibiliza tudo isso na internet, porque nossos clientes estão espalhados aí no Brasil inteiro. E foi assim, um processo que ele acabou revolucionando a empresa, né? Porque ali dentro desse projeto de grande transformação, né, nós criamos nossos novos métodos de trabalho, né, e trouxemos novas tecnologias, que depois isso aí serviu para reorganizar a TI, né? Então a gente acabou tendo aí um, um benefício duplo, né? Que É foi a interessante profissionalização da isso, né? TI que se seguiu. É interessante, porque o que você está dizendo é que é um dos raros casos, né, onde você tem que refazer a sua plataforma do seu negócio, da sua operação principal, mas em fazendo isso, você também está trazendo novos processos, aportando novas tecnologias para suportar um novo mercado. De certo modo, isso está acompanhando o mercado, né? Exato. Pra você ter Então, uma mais do ideia, que você fazer um sistema, mais do que você criar 50 mil aplicativos, né? Você fez uma grande plataforma, né? Que é um ecossistema, o eixo desse ecossistema, né? exato. A CCE, Sérgio, é uma grande plataforma digital. E o coração dessa plataforma é o Clique CCE. O Clique CCE, o sistema anterior era um sistema monolítico, né? O Clique CCE ele foi construído seguindo a estrutura dos ERPs, né? Então ele é todo modular. Então a gente pegou cada processo, cada domínio funcional e nós criamos módulos para poder implementar. E tudo é suportado por um barramento, né, de comunicação. Então ficou assim uma arquitetura bastante flexível, né, robusta e flexível. E, e a ideia, né, era realmente a gente criar uma base para poder suportar o crescimento não de 1 ou 2, 3 anos, mas de 10 ou 20 anos à frente, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente. Olha só, gente, como é que é interessante que o Dari está falando, viu? Uma das coisas mais importantes para uma transformação digital da empresa é justamente criar a fundação. A gente já viu isso, inclusive, com outros CIOs aqui, aonde a primeira coisa que eles fizeram, até a própria Petrobras também, né, que o CIO lá, ele chama isso de Go Digital, né? Ou seja, primeira coisa é fazer uma fundação sobre a qual então você vai botar as outras funcionalidades, as outras coisas, né? E como que tem que se investir nisso, né? Porque muitas vezes os executivos da empresa não querem esperar, não concordam com o custo e não entendem, né, que a base da pirâmide talvez seja a coisa mais importante, porque se não tem base, a casa cai, né? Então, eu queria ressaltar isso que você está falando, que assim como no caso de você, como no caso da B3 também, né, do Rodrigo Nardini também, foi necessário estar sempre refazendo, porque vocês são realmente uma plataforma digital que comanda, inclusive, o mercado, é o centro, assim Exato. como a B3 também, né, e outras empresas, vocês são líderes de um ecossistema que fica em volta, né? Então, eu diria que Você foi na. você é a Amazon da energia elétrica. É isso, Sérgio, e você foi no ponto-chave, viu, Sérgio? Porque essa questão da base, né? A arquitetura tecnológica, se você não desenhar uma arquitetura tecnológica adequadamente, né, você não faz a transformação do negócio. Por quê? Porque aquilo que você está construindo, ele não vai conseguir atingir seus objetivos. Ele vai emperrar no meio do caminho. E, para você ter ideia, a gente fez o primeiro ciclo de transformação, né, de 2009 a 14. O que marcou o segundo ciclo, que nós estamos já em processo de consolidação desse segundo ciclo, né, começou em 2015, o que marcou o segundo ciclo foi um projeto de arquitetura de referência tecnológica. Nós paramos um ano e falamos, ó, nós vamos dedicar um ano para definir, desenhar a estratégia e a nova arquitetura tecnológica da CCE. E aí, ao final disso, nós iniciamos todos os desenvolvimentos subsequentes, né, que vieram acontecendo de lá para cá, já na nova arquitetura. E aí essa nova arquitetura, né, ela marcada principalmente
pela integração dos canais com clientes, é uma modernização muito grande da nossa plataforma tecnológica, e a gente introduziu aí soluções de mobilidade, né, soluções de aplicativos móveis, um reforço muito grande no IoT, né, e a parte de consolidação de canais nas soluções web. A gente construiu uma coisa aqui muito interessante, a gente pode falar um pouquinho mais disso aqui um pouco mais à frente, Tá. que é essa integração de todas as aplicações dentro de um único ambiente operacional. E Agora, isso ele começou com um projeto de base tecnológica, que é um projeto de desenho de arquitetura. sim. O que eu ia dizer é que, apesar de você ter começado isso com um projeto de desenho de arquitetura, que eu acho que é um dos pilares da transformação digital, vocês fizeram isso sobre determinadas premissas de negócio. E uma que Sim, ficou clara para mim é a liberação do mercado, ou seja, a tendência de que esse mercado livre vai crescer, que o mercado cativo tende a desaparecer, e, consequentemente, então, vocês vão ter que oferecer todas as funcionalidades, escalabilidade, controle, né, flexibilidade para aportar essas operações todas. Então, essa é uma premissa de negócio super importante que você deve ter considerado quando você fez a tua arquitetura. exatamente. É uma premissa de negócio fundamental, né? Quer dizer, a solução tecnológica ela vem para servir ao negócio e não o contrário, né? E é uma premissa fundamental. Então, é, e normalmente você vai usar um ou dois drivers para definir a sua estratégia, né? Aquelas pessoas que acham que vão tentar, que vão atender a 55 diferentes drivers estratégicos, né? Ele se perde no meio de tanta confusão e não faz nada de valor. Então você tem que identificar aqueles dois, três drivers que são realmente os que fazem diferença e focar nessa de definir a direção estratégica. Porque essas coisas você tem que fazer com o tempo. Algo que você define agora, você começa a colher de verdade, né? Daqui a 2, 3, 4 anos. Né? Sim. E se você não faz, você não consegue depois pegar o passo. Né? Exatamente. Eu acho que tem coisas que são ágeis, né, que você usa quando você está num ambiente de incerteza grande, e tem coisas que são um pouco mais demoradas porque você precisa ter a maturação, né? Você Exato. pega o exemplo da própria Amazon, que durante 10 anos deu prejuízo, e depois ela começou a dar ter o valor que ela tem de hoje de 1 trilhão de Exato. dólares. É. E o próprio Jeff Bezos, ele fala que algumas iniciativas inovadoras dele, os indicadores de sucesso não são indicadores imediatos. Às vezes ele fala que demora 4 anos até 7 anos para certas coisas demonstrarem um sucesso, mas que eles conseguem perceber essa tendência, né? Então, isso é outro recado muito importante também que eu acho que a gente tem que dar para quem está assistindo, que a transformação digital, ela não é uma coisa de curto prazo. Ela tem um componente estratégico grande, ela tem ganhos de médio e longo prazo também, e que você tem que ter métricas para acompanhar se você está indo na direção desse ganho ou não. Ou seja, nem tudo é ágil, né? Existe uma camada de planejamento aí que é muito importante, principalmente no setor como o teu, que é um setor de energia. Então, por exemplo, você poderia, não sei se tem, mas eu estou chutando aqui, você poderia ter uma outra premissa de internacionalização desse mercado de energia, porque se você está crescendo desse jeito e o Brasil é 70% da América do Sul, no mínimo, né? Amanhã você também pode estar fazendo isso para outros países, né? Por que não estender isso, né, se a ANEEL permitir? Do ponto de vista técnico, talvez você tenha condição, concorda? O ponto de vista tecnológico, né, o Sérgio, plataforma digital e internet, né, as fronteiras geográficas elas desaparecem, né? Aí é só uma questão de regulação, né? É uma questão de Sim, negócio. Agora, se você cria uma plataforma adequadamente construída, com escalabilidade adequada, né, o céu é o limite, né? sim, É. exatamente. Eu acho que isso é uma premissa de construção também. Agora, E vamos... você falou do Jeff Bezos, né? E isso é interessante, porque o Jeff Bezos é um grande visionário, né? E as pessoas falam, você tem que ter visão, você tem que ter visão. Mas todo mundo só pensa no retorno imediato, né? Visão significa visão de longo prazo, de longa distância, né? Não é olhar o meu trimestre, né? É, Aquele cara que olha só o trimestre tem é. algum problema. Isso aí, não, aí é microscópio, né? A gente está falando aqui É. de tem que ter um telescópio, é verdade.
Como é que TI ficou estruturada depois dessa segunda leva, depois da segunda onda de transformação? Teve alguma mudança? Você criou TI bimodal? Você tem inovação dentro e inovação fora? Como é que está estruturada essa questão de TI com inovação? A gente mudou bastante, Sérgio. A gente, logo depois do projeto, né, da primeira onda lá do Clique, né, a gente, é, a gente reescreveu a TI. A gente definiu novos processos, porque o que a gente verificou era o seguinte: a TI, da forma como estava naquele momento, ela não estava preparada para o tamanho do empreendimento. Então, os 2 primeiros anos, né, deixaram isso muito claro, os 2009, 2010, né, praticamente nada aconteceu nesse período, né? Muito pouco se caminhou. Teve lá algum aprendizado, né? Mas resposta, assim, resultado prático foi muito pouco. E a partir de 2011, né? Nós realmente reestruturamos a TI. Para você ter ideia, nós criamos processos de governança de TI, né? Estruturados, que na época não existiam. Tudo isso baseado em melhores práticas internacionais, né? Então, nós estruturamos a governança TI com o COBIT, nós redesenhamos todos a metodologia de desenvolvimento de sistemas, os processos de desenvolvimento de sistemas, trouxemos as práticas do CMMI, fomos atrás da certificação, nos certificamos CMMI, criamos uma estrutura de arquitetura empresarial, a gente trouxe como referência o TOGAF e implantamos com muito sucesso, né, uma estrutura de arquitetura corporativa na CCE, que tem sido um dos nossos principais pilares aí do sucesso da nossa transformação. E nós também reforçamos a gestão de projetos, né? Demos um reforço lá nas nossas metodologias, criamos uma metodologia a partir de práticas que, inclusive, eu trouxe de referências passadas, né? De consultoria, criamos novos métodos de gestão dentro da empresa. Nós também automatizamos muitos processos da TI, né? Então, utilizamos lá o Gira, o Confluence da Atlassian, né? E automatizamos os processos, muitos processos de TI. Nós também unificamos a gestão de todos os projetos dentro da TI, né? Havia uma coisa assim um pouco dispersa, né? Execução dentro da TI, gestão fora da TI, e esse negócio não funcionava. Nós consolidamos tudo, trouxemos uma sinergia dentro do processo de gestão. Realizamos também um programa bem bacana durante 3 anos, Sérgio, de certificação técnica dos profissionais de TI. Para todos os profissionais que quisessem certificar em todas as áreas, né? Você sabe que a quantidade, a diversidade de conhecimento na TI é uma coisa incrível, né? E nós incentivamos os profissionais a buscarem formação e pagamos a certificação de todos os profissionais que conseguissem certificação, a empresa ia lá e pagava. Então foram 3 anos assim de muito investimento nas pessoas, né? Para criar a base. Então a gente trouxe a melhor tecnologia de mercado, mas uma boa tecnologia sem uma boa equipe não serve de nada. E sem um bom arcabouço de gestão também não serve para nada. Nós juntamos essas 3 coisas, profissionalizamos a TI, automatizamos os processos, trouxemos tecnologia de ponta e capacitamos as pessoas. A partir daí a coisa ganhou alento, né? E aí a coisa foi bem. Sim, eu acho super bacana o que você está falando, viu, pessoal? Que o Dario está falando para a gente aqui, ele está dando uma mensagem que é o seguinte: independentemente da sopa de letrinhas, né, do TOGAF, do CMM, o fato é que a CCEE foi buscar no mercado o que há de melhor, tanto do ponto de vista de processos, do ponto de vista de como vai funcionar a gestão dos projetos de informática, as melhores tecnologias e principalmente como se vai priorizar as atividades da empresa, as atividades e os investimentos de TI. Então, tudo isso tem melhores práticas que estão sendo absorvidas e uma coisa muito bacana também que o Dario está falando é a possibilidade, acho que de uma grande generosidade, né, de se incentivar e bancar a capacitação da mão de obra da casa para ficar, então, em dia com novas tecnologias. Muitas pessoas, muitos funcionários vão embora de suas empresas justamente porque eles não têm uma perspectiva de melhoria de conhecimento, não há investimento que a empresa faz, não só no funcionário, mas até mesmo em nova tecnologia. Então, quando a empresa está fazendo um investimento em nova tecnologia e bancando o seu colaborador para que ele se credencie,
é a melhor forma de você reter esse funcionário. Não é salário, né? É desafio e capacitação, porque isso vai deixar sempre o colaborador ligado naquela empresa e fiel a ela, porque aquilo ali retroalimenta ele na motivação. Então, prestem atenção nisso, porque isso é um exemplo raro que a gente vê e que eu acho que é extremamente importante para o sucesso de uma transformação digital. Agora, a terceira ou quarta pergunta que eu queria te fazer é com relação a desafios, né? Quais foram as pedreiras aí que vocês tiveram que quebrar aí no caminho ou que ainda estão tentando resolver? O que você pode compartilhar com a gente? Olha, Sérgio, eu vou falar para você, né? Quando a gente para olhar para trás, né, e você vê a quantidade de coisa que foi entregue, a gente fala o processo de transformação digital, né? O que foi o processo? Legal, nós fizemos um sistema enorme, né, que foi o Clique, e botamos o Clique no ar. Mas não foi só isso, né? Além disso, por exemplo, nós fizemos a implementação a modernização de todo o sistema de medição de energia, né, de consumo e geração de energia da CCE. Reescrevemos toda a camada de interação com o usuário, nós criamos uma nova plataforma de coleta inteira do zero, com drivers de comunicação, com todos os medidores que são certificados no Brasil, né? Fizemos um processo de tratamento de dados em tempo real com esse sistema. Nós criamos uma arquitetura SOA, então nós implementamos uma arquitetura orientada a serviços, né? Criamos um conjunto de APIs para fazer integração B2B com todos esses milhares de clientes que estão no mercado, né? A gente não quer só fazer interação de tela, né? Nós queremos fazer interação sistêmica e a gente investiu pesado aí numa arquitetura de APIs para poder entregar esse serviço. Nós sistematizamos processos com o BPM, então nós trouxemos o BPM da IBM que nós temos, né? E uma série de processos manuais que nós tínhamos, nós fizemos a sistematização desses processos. Nós implementamos um portal institucional, implementamos uma nova intranet, nós fizemos um esquema, implementamos um grande sistema de gestão de ativos, né? Um sistema bem bacana de gestão de ativos, que é fundamental nesse processo de crescimento do mercado. Trocamos RP, trocamos o sistema de atendimento, fizemos um esquema de single sign-on, tudo isso, Sérgio, no primeiro ciclo. Uhum. Então, o maior desafio, isso no primeiro ciclo de 2019 a 2014, o maior desafio você tem que transformar o negócio, você está fazendo implementações de larga escala, mas a variedade de temas que você está tratando para realmente poder dizer, olha, transformei a organização, é uma variedade incrível. Gerenciar essa variedade de iniciativas em paralelo é um desafio imenso, né? Isso aí foi realmente uma pedreira para poder. Tá, Mas também foi bacana, porque a gente amadureceu muito, né? com Amadureceu certeza. bastante. O que você me dá a entender também é que vocês buscaram uma outra estratégia de negócio, que a gente chama de excelência operacional, que é uma estratégia de transformação digital, né? Tem empresas que convergem os investimentos para melhorar a experiência do consumidor, para criar novos produtos e para aumentar a funcionalidade dos produtos existentes, né? E existe uma outra estratégia de transformação digital que é mais focada em você ter uma produtividade, uma integração maior na sua cadeia de valor, né? Que me parece o que vocês estão fazendo, porque na realidade a CC ela é um hub central, né, de uma série de players, né, que Isso. estão em volta, e o papel dela é justamente facilitar, com todas as tecnologias possíveis, a integração e a interação dessa plataforma, né, que é o que vocês Exato. estão. Então, vocês se transformaram numa máquina mais potente, flexível e ágil, né, vamos dizer assim, né, que é Muito uma. mais, muito mais. E a palavra que você usou agora, né? O que marcou, tudo isso que eu falei para você agora foram as entregas do primeiro ciclo, né? O segundo ciclo, a gente começou em 2015, aquela plataforma que a gente colocou, que era best in class, né? Que a gente colocou no ar lá em 2012, né? A gente começou a olhar que ela já estava caminhando essa tecnologia para uma tendência, né? Apontando uma tendência de obsolescência. Porque é o advento das novas tecnologias. Então, em 2015, nós paramos e falamos, opa, hora de fazer a segunda transformação, que foi marcada pelo quê? Mobilidade, né? A gente colocou o nosso app no ar, foi em 2015, e a expansão da metodologia ágil.
de desenvolvimento. Então, foi uma mudança. Nós adotamos, por exemplo, a metodologia do UX First, né? Jornadas de usuário, design thinking, design colaborativo, prototipação. Nós trouxemos todas essas práticas, né? E incorporamos no nosso método de desenvolvimento, né? E, e criamos também um espaço colaborativo para poder realmente favorecer essas novas metodologias ágeis, né? Pra você ter ideia, em 2015 nós fizemos uma primeira célula ágil com a implantação do APP, né? 2 anos depois, a gente já tinha em torno de 20 células ágeis em Agora, andamento. essas células ágeis, elas têm também representantes da área usuária, tem product Todas owners, elas. tem... Todas elas. A gente, prioritariamente, a gente traz um product owner do negócio, né? Em casos muito pontuais, onde não tem aquela pessoa assim ideal, a gente coloca um analista para assumir esse papel, né? E com o tempo a gente forma alguém da área de negócio, mas sempre coloca lá o product owner, de preferência com dedicação integral. E aí a gente agrega todos os demais, né? Analista de teste, Scrum Master, né? Normalmente muitas vezes, né, essas células estão dentro do guarda-chuva de projetos maiores, né? Então você tem a camada de gestão ali com os gerentes de programa, gerentes de projeto, e aí você tem os squads, né, ou as células de entrega que vão sendo estruturadas ali dentro, mas todos eles seguindo aí os ritos, né? E também uma preocupação grande que a gente teve de automatizar. A gente tem investido bastante na automatização, em dar ferramenta para essas pessoas realmente poderem ser ágeis, né? Principalmente agora, né, com o trabalho remoto, né? Isso foi fundamental. E essa nova jornada de transformação, Sérgio, a gente já mudou totalmente a cara da arquitetura da empresa. A gente fez aquele projeto de arquitetura de referência, né? Então nós definimos toda a aplicação agora que nós estamos desenvolvendo desde 2015, né? Ela já nasce nativamente preparada para cloud e para trabalhar com cloud híbrida. Nós adotamos, né, a arquitetura de containers, né? Então estamos trabalhando com tudo dockerizado, tudo virtualizado. Implementamos uma esteira de integração contínua de CI, CD, para poder automatizar os processos de build, né, das aplicações e controle de qualidade. Qualidade é uma coisa fundamental, né? A gente adotou, agora esse negócio depois do Uber, né, todo mundo quer interface super amigável. Então nós mudamos nosso padrão de interação, adotamos o Angular, né, do Google, e todo o nosso front-end, agora segregamos as camadas, né, de back-end e front-end. Toda aplicação nova é uma interface riquíssima, baseada em Angular. O BPM, nós fizemos uma coisa interessantíssima aqui com o BPM. O BPM ele é muito poderoso, né? Mas a interface de usuário dele, ela descolou, né? Quando você pega uma aplicação nova e põe a interface de coach lá antiga, né? Fica muito pobrinha, né? Nós criamos uma biblioteca, uma API, que a gente tirou toda a parte de interação de usuário do BPM, ela é desenvolvida agora em front-end enriquecido, com programa Java e Angular, e através de uma biblioteca, um API, né, a gente faz as integrações e toda a orquestração de processo dentro do BPM, que ele é muito forte para isso, né? Então, você tem a riqueza do BPM fazendo toda a parte de orquestração de processos, né? Controles de SLA, toda aquela coisa interessante que o BPM tem, mas uma interface de usuário que você bate o olho e você fala, cara, isso aqui é uma aplicação web de alto nível, né? Riquíssima, super amigável. Nós saímos daquele arquitetura de servidores centralizados, estamos usando agora o Self-Contained Application, com Spring Boot, né? Tudo descentralizado, e integramos também o Self-Service Analytics, né? Nós compramos aquela ferramenta do Tableau, e eles têm um produto bem bacana que você consegue integrar em sistemas web, ferramentas analíticas, e aquilo, cara, dá uma riqueza para a sua aplicação, né? Porque ao mesmo tempo você tem ali uma aplicação que tem a parte transacional web super amigável e rica, né, para poder favorecer os mecanismos transacionais. E no mesmo contexto, você tem dashboards de gestão, painéis executivos, feitos assim com maestria, né, utilizando uma ferramenta como a Tableau aí, que entrega uma qualidade incrível, né, para o usuário. Tudo no mesmo ambiente. Nós Se criamos um você, conceito aqui se você nós pudesse criamos um dizer, conceito aqui que chama cockpit de aplicações.
que nós certo. fizemos? Eu tinha lá várias aplicações, cada uma no seu browser, né? Nós trouxemos tudo para um ambiente único, integrado, com um endereço de internet. O nosso usuário hoje acessa todas as aplicações da empresa, todos os serviços, todas as funcionalidades dentro de um único ambiente, né? Com uma identidade visual e uma navegação homogênea, né? Ficou um negócio muito bacana. Quantas pessoas, quantos usuários você efetivamente tem entre pessoas internas e pessoas externas que estão usando essa plataforma? Você tem ideia? Os nossos sistemas, a gente, todo agente, ele recebe login de usuário, né, para poder utilizar o sistema. Então, existem consumidores, por exemplo, que eles até têm login, mas entram esporadicamente, né? Por quê? Porque ele tem uma grande empresa, uma comercializadora que o representa, né? Então, assim, se você pegar lá de logins de usuário, nós temos, acho que mais de 15 mil logins Tá. distribuídos no É isso que eu mercado. estava querendo ter uma ideia, ou seja, É, é bastante vasto mesmo, né? é Tá, bastante entendi, vasto. Agora, entendi. aquele cara que é o power user, né, aquela operação mais forte, frequente do dia a dia, aí é bem menos, né? Aí você tem aí algo da faixa entre 500 e 1.000 usuários, que são os usuários assim que são os power users, né? Os usuários que estão a É. todo momento entrando e E navegando. eu acho interessante também que você está explicando para a gente, isso é uma coisa muito importante também para vocês que estão assistindo, né? O Dari está mostrando para a gente como é que é, vamos dizer assim, o esqueleto de uma plataforma digital, né? E esse esqueleto ele é formado, né? Antigamente era só um bloco monolítico, então era aquela coisa dura, feia, com uma tela verde e letra branca. E com o tempo isso foi mudando e esse bloco monolítico ele foi se constituindo em vários Legos. Então você tem um Lego, que é aquele Lego que se relaciona com o cliente final, que é uma interface Google, que é aquela coisa bacana que você vê no teu aplicativo mobile. Depois você tem o sistema efetivamente que está tratando aquela informação e aí você tem vários cálculos que esse sistema vai e pega outros Legos. E você embaixo disso você tem um grande legão que é um chassi aonde você então comunica isso com outros grandes sistemas. Então, vocês percebam que você tem várias camadas tecnológicas que estão trabalhando juntas, horizontalmente, verticalmente, graças às tecnologias digitais, e que estão possibilitando a um desses 15 mil usuários achar que aquela aplicaçãozinha móvel é uma coisa simples e pequenininha e bonitinha, quando na realidade aquilo ali é um transatlântico que está por trás ou por baixo daquilo, entendeu? Então acho que essa que é a arte da parte tecnológica da transformação digital, é você criar esses transatlânticos, mas com um jeitinho de lancha de alta velocidade, né? Que você tem muita flexibilidade, velocidade, ou seja, isso é uma coisa muito importante para quem é leigo em tecnologia entender que para você construir esse transatlântico não é o tempo de construir a lanchinha é só a parte que fica pendurada ali fora, né? Aqueles barquinhos salva-vidas ali do transatlântico. Tá? Então fica aqui esse aviso. E por falar nisso, eu queria te fazer também a pergunta, eu acho que seria a nossa última pergunta, porque eu acho que a gente já cobriu praticamente tudo que a gente queria falar de importante, de relevante, né? Que lições vocês aprenderam nesse processo e poderiam compartilhar também com quem está assistindo a gente aqui? Ô Sérgio, olha, eu acho que muitas lições, né? A primeira lição, casa de ferreiro não pode ter espeto de pau, meu amigo. A TI tem que se profissionalizar, ela tem que se automatizar, ela tem que dar ela tem que dar o exemplo. E é muito comum, né, você visitar empresas, você chega lá, você vai ver a estrutura de automação da TI, a estrutura de processos, é uma coisa vergonhosa, né? E o cara tá tão focado em tentar entregar o melhor, né, muito bem intencionado, tentando entregar o melhor para o seu cliente, né, que ele não cuida de si mesmo. E se você não cuida de si mesmo, cara, você não vai conseguir cuidar direito do próximo, né? Então, assim, tem que investir na TI. E isso foi uma coisa que eu fiz assim de forma muito enfática desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, né? E não é um investimento assim de voo de galinha, não. É contínuo, é permanente. E isso a empresa ela comprou, apostou na época, né? E continua apostando. A gente continua investindo bastante na profissionalização,
modernização dos métodos, automatização, capacitação dos profissionais, continuamente. Fora A a segunda própria coisa, mudança de cultura também, né? Que é uma coisa que é, afeta a área de negócio, né? Não é só a área de TI, né? exato. Essa proximidade da área de negócio, ela foi fundamental, né? A gente, quando estabeleceu o projeto lá do Clique, aquele primeiro lá atrás, né? Tinha uma distância muito grande da área de negócio e da tecnologia, né? A área de negócio ficava lá de longe, né? Parece que escrevia o pedido, colocava num aviãozinho e mandava, né? E É. alguém fazia do outro lado. Não é assim. Tem que trabalhar junto, né? A entrega é dos dois, é conjunta. E isso funcionou muito bem, tem funcionado muito bem. Outra coisa importante é a arquitetura, ela pode viabilizar ou inviabilizar o modelo de negócio. E a arquitetura e a inovação, elas andam ali de mão dada, né? Eu tenho que inovar, tenho que ganhar velocidade, mas eu, debaixo do capô, tem uma arquitetura que ela é complexa. Se você começar a fazer, sabe, se você Penduricalho. começar exato, chega uma hora que não é sustentável. Então você tem que ter uma arquitetura robusta, você tem que estabelecer seus padrões, e você tem que garantir que você não fica refém da arquitetura que você mesmo desenhou, né? Em 2015, eu juntei o meu time lá, né, e passamos um ano tentando matar a arquitetura que a gente tinha colocado 5 anos antes, né, 3 anos antes. Por quê? Porque a tendência era de, e nós construímos uma arquitetura que está substituindo a antiga. Então você tem que desapegar, mas a inovação e a arquitetura, elas têm que caminhar muito juntas. E a cultura de É colaboração e agilidade. interessante. Interessante o que você Cultura de está falando, colaboração e porque agilidade. isso me lembra um pouco a questão de setor financeiro, né? Segurador e banco, eles têm um passivo muito grande de sistemas, inclusive em COBOL, né? E até hoje, né, eles tentam matar essa arquitetura antiga para botar uma nova, mas não Não, consegue, não não tem consegue, fôlego, né? né, para fazer isso. É difícil. É bem verdade o que você está falando. É. Desculpa. E eu acho que uma questão, ô, Sérgio, que a maioria das empresas ainda sofre muito é a cultura ágil, né? A gente tem caminhado muito bem, evoluído nisso, né? Mas ainda tem um bom caminho para evoluir. E assim, você tem que ter um lema. O lema, cara, tem que ser o seguinte: MVP ou morte, entendeu? As empresas, assim, é muito difícil, as pessoas não conseguem desapegar. Então você tem que explicar, cara, que olha, não é bala de prata, não é uma iniciativa só que vai resolver sua vida, né? Vamos dividir e vamos fazer as entregas de uma maneira mais cadenciada, menores, né? Porque todo mundo vai ser feliz. É, é aquela história, né? Escopão em projeto é a mesma coisa que textão na rede social, né? Não é mais aceitável. Isso é coisa do passado. É Né? verdade, é Ah, eu quero verdade. colocar aqui tudo, agora que eu consegui aprovar esse projeto, minha vida está salva. Eu vou colocar tudo que eu puder aqui dentro, porque eu só tenho essa chance. E não é assim. Né? O mundo ágil não é assim, e isso aí é uma coisa que a gente tem, é um processo de evangelização, de É, catecismo. eu estava conversando com uma CIO também de uma empresa financeira, e, inclusive, eu acho que é até no startup, né? E ela falou que ela começou a fazer essas coisas ágeis e tal, então ela vinha com o primeiro sprint, né, para o cara revisar. Ele falava, não, tá bom, mas é só isso, né? Então, até o pessoal entender, né, que esse só isso aí no final ia render mais para ele, demora, né? Então, Exato. junto com E é esse uma MVP transição ou morte, cultural. tem que combater o só isso, né? Porque Exato. eles querem muito, mas não querem esperar, né? 2 anos e 18 milhões de dólares, né? Para Pois é. entregar uma coisa, né? É E verdade. aí, Sérgio, é aquela história, né? Você falou da inovação, né? Um aprendizado também é o seguinte: a inovação ela precisa do empurrãozinho. Ela não acontece. A inovação aconteceu na empresa. Ela não acontece simplesmente. Ela tem que ser construída. Então, É. tem que ter um grupo de pessoas investindo fortemente nisso. Na CCE, nós estamos continuamente mudando nosso modelo de inovação, né? O ano passado, nós criamos um laboratório de inovação na empresa, né? É o CCE Labs. E a gente criou, inclusive, a gente acredita muito em metodologia, sabe, Sérgio? E a gente criou um método. Nós criamos uma metodologia de inovação que se chama 4I, né, que é inovação por meio dos processos de inteligência, interação e integração. É o nosso modelo de inovação. E a gente tem agora investido bastante na institucionalização desse novo modelo, né, desse Labs, e a gente acredita muito que esse modelo aqui vai assegurar um salto a mais de qualidade no nosso processo de inovação, que tem sido muito, muito eficazes na empresa.
Certamente, na medida em que você empacotar e industrializar isso, a Exato. quantidade de inovações vai subir. Muito legal, Dario. Poxa, super bacana esse papo. Aprendi muito aí com a experiência de vocês. Espero também que o pessoal que esteja assistindo tenha gostado. Queria te agradecer muitíssimo a tua participação aqui. Não sei se você gostaria de dizer algumas palavras aí também antes da gente encerrar a entrevista. Sérgio, eu queria agradecer, né, agradecer o convite. Você aí é uma figura super simpática, né, super conhecida aí no mercado e está fazendo um trabalho aí com a cena digital, um trabalho muito bacana, né? Eu tenho visto lá o seu blog, assim, conteúdos incríveis, né, entrevistas com pessoas aí que vão trazendo, cada um traz a sua visão de mundo, a sua visão de transformação e a gente vai colhendo de cada um, a gente colhe um pouquinho, né? Esse é o objetivo. E TI é aprendizado, né? A gente não para de aprender nunca. É isso Então, aí. eu acho que você está fazendo uma coisa bacana aí, que é prestando um serviço muito bacana para a comunidade. Legal. Muito obrigado aí. Bom, queria também agradecer a vocês que estão assistindo. Se você não conhecia o canal e se você gostou, assina. Eu vou deixar aqui nos comentários também alguns links interessantes, como, por exemplo, para o webinar que tem de transformação digital, introdução à transformação digital. Vou deixar um link também para o e-book Transformação Digital do Conceituação, para que vocês possam acompanhar as conversas que eu estou tendo aqui com o Dario, com outros colegas CIOs, outros executivos também que representam o ecossistema digital e contar com vocês aí para comparecerem, participarem aí dos próximos vídeos, né? Deixar os seus comentários aí e agradecer mais uma vez ao Dario. Dario, super obrigado e um grande abraço aí para todo mundo. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, Sérgio. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.